Olá, povo de Deus. Eu estou entrando ao vivo neste momento para ter uma conversa com você. Eu estou aqui para declarar que vou começar a trabalhar com mais frequência, aparecer com mais frequências aqui no Instagram. Como diz a Carol Cantelli, fazer do Instagram a minha casa também. Então, eu creio que devo estar com muitos vizinhos aqui em minha volta e a razão por que eu me apresento chamando o povo de Deus é por causa do Salmo de número 95, versículo 7. Deixa eu me ligar a lâmpada aqui que eu esqueci de me ligar. Ok. Então, a razão por que eu chamo o povo de Deus para estar comigo é por causa do Salmo 95, versículo 7. Ele é o nosso Deus. Nós que temos Deus comum, participamos da mesma fé, podemos compartilhar os nossos dons espirituais um com o outro. É muito bom. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele escreve a sua carta e ele tem a intenção de visitar os romanos, ele, logo no capítulo 1, ele faz uma observação bem interessante. Ele diz assim, Romanos, capítulo 1. Deixa eu me localizar aqui nas escrituras, eu tenho trabalhado bastante com a Bíblia atualizada. Romanos, no capítulo 1, no final do capítulo, o apóstolo Paulo faz o seguinte comentário. Ele diz assim, vamos ver aqui. Ele diz e manifesta o seu desejo de estar com os romanos. Eu também manifesto o meu desejo de estar junto com o povo de Deus. E ele diz assim, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então é muito bom que nós tenhamos um momento, um tempo, para nos aproximar um dos outros, e ele continua, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então, a convocação ao povo de Deus para estarmos juntos nesse momento é para que nós possamos compartilhar algum dom espiritual, para que nós possamos tendo essa fé comum, possamos crescer junto na palavra de Deus. Então, eu tenho que me apresentar, porque sou novo aqui no pedaço. O meu nome é César Azevedo. Eu nasci em Dourados, Mato Grosso do Sul, e caminhei por muitos lugares. Hoje eu estou em Londrina, no Paraná. E é de Londrina que estou transmitindo essa live. Depois que terminar essa live, eu vou colocá-la aqui no Instagram, vou publicá-la no Instagram, e aqueles que vierem depois da live poderão me conhecer um pouco mais a partir daquilo que for ficando gravado. Bom, eu estou aqui para transmitir alguma coisa da palavra de Deus. Esta semana que passou, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós tivemos uma manhã com Deus. A manhã com Deus começou exatamente 5 horas em ponto, e durante 1 hora nós seguimos as estações do tabernáculo, são 6 estações, então fizemos 6 momentos de orações para que nós possamos começar o nosso dia. E hoje eu venho falar um pouco a respeito
desse projeto de orar segundo o tabernáculo. Por que que eu estou fazendo de segunda a sexta, ou seja, nos dias úteis e não no fim de semana? Mas aqui vai um pouco de tudo. Primeiro quero apresentar o meu local de trabalho. Aqui eu tenho um escritório. Ali atrás vocês estão vendo um clip chart. Eu faço as minhas anotações, é um estudo que eu estou fazendo, então eu vou anotando naquele estudo. Ele ainda não está em condição de ser transmitido, mas eu espero em Deus que uma hora o conteúdo que ali atrás está, eu possa transmitir a vocês. Aqui eu tenho uma bancada, eu coloco a Bíblia aqui em cima, o caderno para fazer anotação. Atrás de mim está o notebook e aqui eu tenho uma tela um pouco maior. Não sei se dá para enxergar o conteúdo da tela, parece que fica um pouco invertido, mas eu vou me adaptando para descobrir os meios pelos quais eu posso trabalhar na live. Bom, como já me apresentei, meu nome é César, nasci em Dourados, tenho 59 anos, e estou aqui, eu tenho paixão pela palavra de Deus e gosto de compartilhar sempre que possível. Eu tenho várias maneiras de compartilhar a palavra. Por exemplo, eu tenho o site www.cesarazevedo.com.br. Ali tem um vasto conteúdo que eu tenho publicado já há alguns anos, e nesses últimos tempos eu estou trabalhando num comentário do Evangelho de João. Esse comentário do Evangelho de João, como que eu tenho feito? Algum tempo atrás, através do Instagram, eu utilizo o Instagram para meditar em um capítulo do Evangelho de João, começando no verso 1 ou versículo 1. Eu creio que eu já estou no capítulo 8, me parece que o versículo 8 está entrando amanhã. E eu vou comentando versículo a versículo, eu tenho feito comentário versículo a versículo do Evangelho de João. Esse comentário, como que eu faço? A ideia é procurar aprofundar teologicamente, ou seja, ter um conteúdo substancioso a partir do que aquele versículo está falando. E eu procuro fazer o comentário daquele versículo até que ele fique esclarecido. Tem alguns versículos que bastam comentário, e aí eu posso, a partir daquele comentário, dar um entendimento do texto. Alguns outros versículos, às vezes eu vou até 9 dias em sequência comentando aquele versículo. Desde que eu comecei esse projeto, eu creio que eu não falhei nenhum dia na publicação do comentário do Evangelho de João. Algumas pessoas me acompanham e enxergam e veem o comentário, participam dele, fazem a leitura dele, e eu convido você também a conhecer esse comentário. O que eu faço? Eu comento verso a verso. Quando eu completo um bloco de versos, eu transfiro ele para o meu site www.cesarazevedo.com.br. Então, quem quer ler o comentário com um grupo maior de versículos ou quer se atualizar com aquilo que já foi escrito, está lá à disposição. À medida que eu vou escrevendo, está aqui o Word. Eu tenho um Word aberto e eu vou transcrevendo o comentário que eu faço do Evangelho de João para o Word que está aqui, comentário em João. E eu já estou, desde que comecei a fazer o comentário, na página de número 256, ou seja, o volume do que eu comentei do Evangelho de João, colocado no Word com fonte, deixa eu ver que fonte que eu tenho aqui, com fonte de número 11, já deu 256 páginas. À medida que eu vou fazendo esse comentário, eu vou descobrir o que o texto diz na hora que eu leio o texto. Na hora que eu leio o texto, a pergunta que eu faço para ele é, afinal de contas, o que esse texto está dizendo? E como que ele se aplica no contexto de João e no nosso contexto?
e assim eu vou interagindo e vou escrevendo, e o comentário já deve ter passado, se for contar em número de publicações, praticamente todas as publicações que eu fiz até aqui foram do comentário de João, passam de 700 publicações. Mas você pode ir até o site e fazer a leitura, se assim interessar. Bom, nesse projeto Orando Segundo o Tabernáculo, por que eu estou fazendo esse projeto Orando Segundo o Tabernáculo? Quando Moisés foi chamado por Deus para ir até o Egito, retirar o povo de Israel e levar até a terra prometida, a ideia básica da parte de Deus era que Israel saísse do Egito, se dirigisse até o Monte Sinai, recebesse as tábuas da lei e dali caminhasse para Canaã. Todo esse percurso duraria no máximo 2 ou 3 anos. Eles levaram 2 anos para chegar até o Monte Sinai. Quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que Deus optou pelo caminho mais longo para que o povo não esmorecesse por causa de possíveis batalhas que eles poderiam enfrentar. Eles não estavam ainda preparados para enfrentar as batalhas que estavam por vir. Por isso que Deus preferiu que o povo seguisse o caminho mais longo. Muitas vezes na nossa vida, nós somos obrigados a ir pelo caminho mais longo porque nós não estamos aptos a lidar com as circunstâncias espirituais que nós temos que nos defrontar. Por exemplo, nós estamos falando aqui de Moisés. Moisés se dirige até o Monte Sinai com o povo de Israel e ele sobe no topo do monte e ele fica 40 dias com Deus. Nesses 40 dias, nesse texto que nós estamos lendo aqui, em Êxodo capítulo 25, diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A ordem que Moisés recebeu era para construir um tabernáculo segundo um determinado modelo. Quando nós falamos que estamos fazendo algo de acordo com o modelo, é porque existe um referencial que a gente olha para aquele referencial e fala: copie isso aqui vai ser o modelo daquilo que você vai fazer. Então, Israel, ele tinha que construir um tabernáculo conforme um determinado modelo que ele tinha recebido. Esse modelo é como são as coisas no céu. E quem acompanhou todas as ministrações que eu fui fazendo ao longo de uma semana no tabernáculo, e aqui nesse quadro, nós temos aqui a sequência. Então nós temos aqui Manhã com Deus, nós temos o tabernáculo, que ele é formado do Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, o pátio e a porta. E aqui uma referência a Jesus Cristo. Então, o tabernáculo, ele é uma expressão de Jesus Cristo. A Bíblia inteira revela Jesus, o tabernáculo revela Jesus. Então, quando nós falamos do tabernáculo, colocamos aqui: em Cristo Jesus eu sou altar de ouro, eu sou dependente, mesa de pães, eu sou saciado, candelabro, eu sou cheio do Espírito, pia de cobre, eu busco a Deus, altar de cobre, eu sirvo a Deus, e a porta, eu vou para o mundo fazer a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para o tabernáculo, nós conseguimos entender com mais clareza a nossa própria fé. Agora, vamos voltar de novo ao que o texto está dizendo. Está escrito: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. E quando ele fala, faça um tabernáculo, antes ele disse que esse tabernáculo é, na verdade, um santuário. E ele é um santuário para que ele possa habitar no meio de nós, para que Deus possa habitar
no meio de nós. Então, Rita, em que pese você ter perdido, está gravado dentro do Instagram, no IGTV, voltando os dias atrás, está gravado a ministração do primeiro dia. Então, voltando aqui, quando lemos lá no Antigo Testamento de que o tabernáculo é o lugar de habitação de Deus na terra, nós não podemos nos esquecer do que Paulo escreveu na carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios, me parece que pelo capítulo 3 por aqui, ele diz assim, capítulo 3, o verso 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos que ler o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele precisa ser validado com o Novo Testamento. Deixe-me explicar um pouco a respeito disso. Quando nós lemos o Antigo Testamento, ele foi escrito apontando o cordeiro que estava por vir. Esse é o propósito do Antigo Testamento, apontar o cordeiro que estava por vir. Pois bem, vamos analisar um pouco a nossa legislação. Nós sabemos que em 1988, o Brasil passou a ter uma nova Constituição. A Constituição é a pedra fundamental de uma nação. Todas as leis são constituídas baseado na Constituição brasileira, que deu início em 1988. Acontece que o Brasil não começou em 1988. Antes de 1988, nós tivemos uma outra Constituição. E aquela outra Constituição, ela trouxe consigo outras leis. Ou seja, várias leis foram construídas baseado na Constituição antiga. Então surgiu uma nova Constituição em 1988. E essa nova Constituição ela foi feita com um novo espírito. Um espírito muito mais democrático do que a primeira. E a partir de 1988, as leis foram constituídas baseado na Constituição de 88. Mas ainda não deu tempo de fazer todas as leis que antes existiam, tratando de assuntos que antes eram tratados na nova Constituição. Então, vamos supor que um advogado vai entrar com uma causa em que ele precisa de uma base jurídica. Ele procurando na legislação, ele encontra uma lei antes de 1988 que fundamenta a sua ação. Então ele usa aquela lei antes da Constituição de 88 fundamentado. Mas quando ele usa uma lei anterior à Constituição de 88, aquela lei precisa ser recepcionada pela Constituição de 88, ou seja, ela tem que estar de acordo com o espírito da Constituição de 88. Se ela não estiver de acordo com esse espírito, então aquela lei é invalidada. Ele não pode usar ela como referência jurídica para embasar a sua causa, porque ela perdeu a eficácia porque ela não está de acordo com os princípios da nova Constituição. Da mesma maneira, quando lemos o Antigo Testamento, nós não podemos simplesmente usar do que está escrito sem fazer uma transposição para o espírito do Novo Testamento. Então, quando lemos no Antigo Testamento que é para fazer um tabernáculo, e nós estamos falando do tabernáculo de Moisés, nós temos que olhar para o Novo Testamento e dizer assim, aonde está o tabernáculo de Moisés no Novo Testamento? Porque se eu encontrar o tabernáculo de Moisés no Novo Testamento, eu vou conseguir entender o tabernáculo no Antigo Testamento. E aí vem Paulo e diz assim, será que você não sabe que você é o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Então faça a associação. No Antigo Testamento, Deus diz, Moisés, faz um tabernáculo segundo um dado modelo, porque eu vou habitar nesse tabernáculo no meio de vocês.
No Novo Testamento ele diz, esse tabernáculo que eu estarei habitando é o corpo humano daquele que nasceu de novo. Note uma coisa, no Antigo Testamento, aqui diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar. Quem eu? No Novo Testamento está dito assim, você não sabe que o Espírito Santo habita em você? Então, em tese, nós poderíamos dizer que quem estava habitando no tabernáculo no Antigo Testamento era o Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos para a Trindade, olhamos a posição de cada um dentro da Trindade, nós entendemos que o Pai fica localizado em um dado lugar. Ele está sentado no trono e de lá ele governa todo o universo. Nós sabemos que Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Então, quando nós queremos saber onde está o Pai está em algum lugar, nos lugares celestiais, no terceiro céu, sentado no seu trono. Quando olhamos para Jesus, Jesus está sentado à direita do Pai. E quando olhamos para a manifestação de Deus na terra, nós encontramos o Espírito Santo, porque no Salmo 139 é dito que o Espírito Santo está em todo lugar. Para onde eu me fugirei da tua face? Se eu subir ao mais alto dos céus, o teu Espírito lá também, mas se eu descer nas profundezas da terra, o teu Espírito está lá também. Então, o Espírito de Deus está em todo lugar. Então, quando diz, eu habitarei no Antigo Testamento, olhando à luz do Novo Testamento, ele está apontando para o Espírito Santo. Há, no Antigo Testamento, em muitas passagens, alusão a Jesus Cristo, que apareceu em forma de anjo. Então, nós temos que olhar as aparições de Deus no Antigo Testamento e, à luz do Novo, tentar discernir. Estamos falando de Deus o Pai, de Deus o Filho, ou de Deus o Pai, o Filho, o Senhor, ou do Espírito Santo? Ok. Voltando ao tabernáculo. Então nós estamos orando, fazendo uma manhã com Deus em conformidade com o tabernáculo, porque o tabernáculo, ele expressa esse templo que Deus habita. Esse templo que Deus habita. Então nós temos a grandiosidade de Deus é tamanha que nós precisamos de muitas abordagens para entender quem Deus é. Porque quando nós entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. Porque nós somos a imagem de Deus conforme a semelhança de Deus. Então, se eu quero conhecer Deus, eu preciso conhecer o tabernáculo. Porque se ele disse que o tabernáculo é modelo do lugar onde habita o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita dentro de mim, eu tenho que me enxergar nesse modelo. Porque se eu conseguir me enxergar nesse modelo, eu saberei qual é o lugar da minha fé. Então, o tabernáculo, ele tem esse objetivo de nos fazer situar, nos fazer entender qual é a nossa posição diante de Deus. Veja só. Quando orei o tabernáculo, eu fiz esse desenho que é um desenho esquemático do tabernáculo. Então, se você observar, aqui há um grande pátio. Esse pátio era cercado de peles. E dentro do tabernáculo temos uma construção, aqui essa construção, dividida em um lugar menor, que é chamado Santíssimo Lugar, e esse outro lugar que é chamado Santo dos Santos. Aqui fica a Arca da Aliança, aqui fica o altar de ouro, aqui fica a mesa de pães e aqui o candelabro. Na Bíblia, o altar de ouro, ele é visto em determinado texto dentro do lugar santo, e em determinado texto ele é visto como se estivesse dentro do Santíssimo Lugar. Há um mistério de Deus para que o altar de ouro possa ser entendido como estando ou no lugar no Santo dos Santos,
ou no lugar santo, ou para que ele esteja no Santíssimo Lugar. Não vou entrar no mérito desse mistério, há uma razão porque ele pode estar nesses dois lugares. Nós sabemos que quando Jesus morreu, o véu caiu e aquele espaço foi aberto. Então nós temos livre acesso ao Pai por causa do que Jesus fez na cruz. Quando nós vamos, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, ele falando desse acesso que, no capítulo de número 2, ele falando desse acesso que nós temos com o Pai, ele diz assim: porque por ele, por Jesus Cristo, ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Por que nós oramos de acordo com o tabernáculo? Certas pessoas têm dificuldade de se posicionar diante de Deus, de tentar entender aonde que ele se encontra diante de Deus. Vamos fazer uma análise mínima da coisa. Nós temos aqui o tabernáculo e tem aqui uma porta para entrar no tabernáculo. O tabernáculo seria como um terreno, alguém que tem uma casa. Ele tem a casa que é construída dentro de um terreno cercado e geralmente há um espaço entre a sua casa e o muro. Então é mais ou menos a posição do tabernáculo. Então, quando você vai para o teu trabalho, você saiu da tua casa e foi trabalhar. Quando você retorna do trabalho, você está retornando para onde? Para o teu lar, a tua casa, a tua moradia, a tua habitação. Então entenda, nós espiritualmente ou estamos dentro do tabernáculo ou estamos fora do tabernáculo. Quem está fora do tabernáculo está morto em seus delitos e pecados. Ele nem sabe que existe um tabernáculo, ele nem vai ao tabernáculo. No máximo ele passa diante, é igualzinho uma pessoa que não conhece Deus, passa diante de uma igreja e fala, e tem um povo religioso que de vez em quando fica nesse lugar para rezar ao seu Deus. Mas é assim que ele enxerga. Aquilo lá não lhe diz respeito. Então quem está fora do tabernáculo não lhe diz respeito a nada do que acontece ali dentro do tabernáculo. Ele está morto nos seus delitos e pecados. O mundo jaz no maligno. Ele está em trevas, ele está cego, ele não vai enxergar nada. Agora, a pergunta que devemos nos fazer é: nós estamos fora ou dentro do tabernáculo? Quem recebeu Jesus como Salvador, por certo, está dentro do tabernáculo, ele não está fora. No mínimo, ele está no altar de cobre. Porque o altar de cobre é a expressão do cordeiro que morreu pelos pecados do homem. No altar de ouro não pode derramar sangue, mas no altar de cobre pode derramar sangue. Então todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele está no altar de cobre. Essa é a posição dele. Então, no mínimo, todo cristão, ele está no altar de cobre. Esse é o ponto de identificação mínima de qualquer cristão. Todos nós estamos nessa mesma posição. Agora, veja como as coisas de Deus são curiosas. Nós temos aqui o altar de cobre. Nós temos aqui uma porta. Nós temos aqui uma segunda porta. Nós temos aqui uma terceira porta. O salmista diz: quem entrará o Rei da Glória? Ó portais eternos, ó portas. Ele começa com portas e depois ele fala de portais eternos. A porta que ele faz referência é aqui embaixo. Aqui também é uma porta, mas aqui já é um portal eterno. Porque aqui, quando tinha o véu, esse lugar era totalmente escuro. Porque se nós fôssemos procurar onde está Deus, está no tabernáculo. Mas se alguém chegasse e falar, mas eu quero saber mais de perto, eu quero conversar com Deus, onde que ele está?
Alguém que está aqui no pátio vai dizer, ele está aqui dentro, no lugar santo. Se você pudesse entrar no lugar santo e perguntasse para as pessoas que estão aqui dentro, onde que está Deus? Ele vai falar, olha, realmente ele está lá, no santíssimo lugar. Aí tem um problema, né? Porque lá no santíssimo lugar só pode entrar o sumo sacerdote. E quando ele entrava com uma corda amarrada nele. Porque se ele morresse lá, tinha que puxar ele. Não podia entrar lá. Quem entrasse lá seria morto. Só o sumo sacerdote poderia entrar lá. Então, nós temos vários lugares dentro do tabernáculo. Nós temos o altar de cobre, a pia de cobre, o candelabro, a mesa de pães, o altar de ouro e a arca da aliança. Todos nós, em princípio, estamos no altar de cobre. Mas quem avançou além do altar de cobre? Vamos voltar aqui. Quem é que avançou além do altar de cobre? Veja que coisa curiosa. Se você estiver fora do tabernáculo e olhar para ele, essa pele que está aqui na parede externa é uma pele rústica. É um animal, não me lembro o nome dele, mas é um animal rústico. Então, seria se você enxergasse o tabernáculo olhando para dentro do tabernáculo, no cercado, e fosse comparar o tabernáculo com uma casa, e olhasse o muro de uma casa, seria como um muro chamuscado. Um muro chamuscado não é um muro bonito, mas é um muro mal, vamos dizer assim, mal acabado. O cara joga o cimento, atira o cimento lá, fica tudo meio rústico. Não é agradável. Às vezes a pessoa faz assim para que não haja pinchação no muro dele. Porque se ele pintar o muro bonitinho do lado de fora, alguém vai lá e faz uma pinchação. Então ele já faz um chamuscado mesmo, do tipo assim, eu quero que as pessoas que olhem para minha casa não vejam beleza nenhuma nela, para não fazer nenhum tipo de risco no meu muro. Então é mais ou menos assim. Olhando para Jesus, de fora para dentro, quem está fora do tabernáculo e olha para dentro do tabernáculo, ele vai encontrar o Jesus de Isaías 53. Ele era um homem sem beleza, de quem a gente não dava valor algum. Você já algum dia parou para pensar por que Isaías diz que Jesus era um homem sem beleza? A gente é enganado pelos quadros que a gente encontra que demonstram um jovem de 33 anos crucificado na cruz. Jesus de fato morreu com 33 anos, mas ele não tinha aparência de 33 anos no dia que ele morreu. Por quê? Porque certo dia ele encontrou os judeus e ele disse assim para os judeus: antes de Abraão existir, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Os judeus olharam para ele assim: como antes de Abraão existir? Você não tem nem 50 anos e diz que viveu antes de Abraão? Abraão viveu quase 2000 anos antes de Jesus. E Jesus, o povo disse: você não tem nem 50 anos? Agora eu pergunto para você. Vá na rua, olhe um homem que você nunca viu e dê a idade dele. Você vai errar a idade de um homem em 20 anos? Jesus morreu com 33 anos. E o povo estava dando para ele 50 anos. Por quê? Em que pese o fato de Jesus não ter cometido nenhum pecado e ter nascido santo, absolutamente sem pecado, o sofrimento da humanidade o agrediu de tal maneira que o seu corpo humano envelheceu ao ponto dele parecer um homem de 50 anos. Por isso que alguém chegava, às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, a multidão estava atrás de Jesus, e a gente fica pensando que essa multidão estava atrás de um popstar, de um homem muito de boa presença. No entanto, Isaías diz que ele era um homem sem beleza, um homem que ninguém desejava por aquilo que era a aparência física dele. Era essa a condição de Jesus. Então, quem está de fora, ele não chega no tabernáculo por causa da beleza do tabernáculo. Ele chega pelo poder da palavra de Deus. Agora, depois que você entra no tabernáculo, você tem duas alternativas. Você pode olhar para fora, de dentro para fora,
E se você olhar de dentro para fora, a parte de dentro do tabernáculo é feito de pele de carneiro. Mas se você olhar para essa outra parede que tem aqui, essa aqui é feita de pele de cabra. Eu imagino pele de carneiro igualzinho pelego, né? Aquela coisa suntuosa, bonita, gostosa de se ver. Pele de cabra é de novo uma pele rústica. Aí eu pergunto, vamos pela beleza. Para diante do altar de cobre e olha primeiro para o lado para fora, olhando como se estivesse voltando aqui na posição. Você está aqui olhando para fora, para cá. Você está vendo pele de carneiro aqui. Pele de carneiro é bonita. Você olha para cá, você vê pele de cabra. Pele de cabra é feia. Agora eu pergunto para você, quem está aqui fora, a aparência do tabernáculo lhe atrai em alguma maneira? Não, não lhe atrai, porque é pele rústica. Ele não entra, mas quem entra, entra pela palavra de Deus. Mas ele entrou, ele está salvo, ele está justificado, ele nasceu de novo, ele foi regenerado, ele é santo, ele é justo. E aí ele pode olhar para cá, pele rústica, olhar para cá, pele bonita. O que ele faz? Ele fica olhando para cá, pele bonita. O que significa isso? Que mesmo tendo recebido Jesus como Salvador, ao invés dele crescer na fé, ele estaciona, fica num processo de estagnação, olha para trás, enxergando o mundo por meio da sua fé. E nesse sentido, ele enxerga o mundo fazendo juízo. Eu sou bom, eles são ruins. Eu sou salvo, eles são perdidos. Eu não peco, eles pecam. E aí ele fica nesse legalismo, porque ele está dentro julgando quem está fora. Se ele voltasse para o sentido contrário, para a pele rústica, ele iria de fato crescer em Deus, e aí ele saberia que a posição que ele ocupa ainda não é a melhor posição para se permanecer, ele tem que avançar na fé. Então ele vai querer crescer na fé. Então ele vai querer ir até o lugar santíssimo, o santíssimo lugar. Ele tem sede de Deus. Ele não vai ficar se comparando com quem está lá no mundo e dizer eles estão perdidos e eu estou salvo. Ele vai olhar para Deus e dizer igualzinho Isaías: vi o Senhor, ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem tem a visão de Deus não julga as pessoas. Quem tem a visão de Deus sabe o tamanho do seu pecado, sabe a grandiosidade da graça para lhe resgatar. Então quem tem visão de Deus, ele quer crescer. Ele não quer olhar para trás e ficar julgando. Ele quer crescer. Por isso nós oramos em conformidade com o tabernáculo. E aqui que nós vimos ao longo dessa semana é que no Santo dos Santos nós estamos assentados nos lugares celestiais, conscientes de que somos abençoados, alimentando do pão da vida, com o Espírito de Deus fluindo através de nós, permanecendo na presença de Deus, nos apresentando para fazer a vontade de Deus, saindo para as lides do dia para abençoar. Estamos assentados em 24 tronos, num dos 24 tronos, nosso homem interior está sendo fortalecido, fazemos voluntariamente a vontade de Deus, temos a mente de Cristo, clamamos a Deus para que Ele execute tudo através de nós, tudo quanto nós fizermos, fazemos em nome de Jesus e entramos nas lides diárias conscientes da presença de Deus, porque estamos reinando em vida, nosso corpo mortal está sendo vivificado, estamos sendo desarraigados desse mundo, sendo transformados na imagem de Cristo, nos alegrando em Cristo Jesus, prosseguindo para o alvo da nossa soberana vocação, para agir nas lides diárias com maturidade. Porque estamos diante do trono do soberano, reconhecendo que tudo pertence ao soberano,
recebendo autoridade para testemunhar, anunciando a palavra com intrepidez, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, imitando o Senhor em meio às provações, sendo um referencial de Cristo na terra. Porque estamos vendo o Senhor, nos perguntamos quem somos nós, mas ganharemos muito dentre os que damos testemunho, porque somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, nos deixando sondar pelo Espírito de Deus, manifestando abundância de alegria e riqueza de generosidade, por ser aprovado por Deus. Foi isso que nós fizemos em cada um dos dias ao longo dos 5 dias. Isto é, orar de acordo com o tabernáculo. Este mapa mental, alguém pode dizer assim, bem que eu gostaria de receber esse mapa mental. Eu estou tentando aprender como é que funcionam as coisas aqui no Instagram, porque o que eu preciso descobrir agora é como que eu coloco um link e coloco um cadastro para que eu possa enviar esse mapa mental até você e receba de contrapartida o teu e-mail para que a gente possa fazer uma grande comunidade daqueles que andam com Deus com base na palavra de Deus. O fato é que o meu propósito aqui no Instagram é compartilhar a palavra de Deus. À medida que eu for interagindo, eu vou poder contar um pouco mais da minha vida, como que Deus tem trabalhado no meu coração, como que Ele tem me transformado pelo poder da sua palavra, as experiências que eu tenho tido, mas via de regra, eu sou tão apaixonado pela palavra de Deus que eu tendo a esquecer de contar algo a meu respeito. Mas hoje eu estou aqui compartilhando novamente o meu lugar de trabalho, ali está as minhas folhas de anotação, os livros que eu tenho estudado, aqui está o notebook, aqui está essa tela, outra que eu posso utilizar, e assim a gente vai interagindo e formando aqui uma comunidade daqueles que também são apaixonados pela palavra de Deus. Eu tenho aqui os meus cadernos de anotação. Quando eu estudo a palavra de Deus, a maior parte dos estudos que eu faço, eles são colocados nesse caderno. Esse caderno de estudo bíblico aqui é o caderno de número 42. Os primeiros cadernos, não sei quantos dele, tinham 200 páginas. Esse aqui tem 96 páginas. Talvez uns 10 cadernos eram cadernos de 200 páginas ou mais. Então, os estudos que eu vou fazendo, eu vou anotando em formas de mapas mentais. Tudo que eu estudo baseado em mapas mentais. Faço isso desde 1984, eu aprendi a trabalhar baseado em mapas mentais e eu vou estudando a palavra de Deus em mapas mentais. O que eu pude transmitir da palavra de Deus, eu fui transmitindo ao longo dos anos, principalmente no meu site, www.cesarazevedo.com.br. Ali há um vasto conteúdo, eu creio que deve ter, 1.700 textos colocados lá nos mais variados assuntos, mas só agora eu vou entrar na internet de forma mais incisiva. O meu objetivo na minha jornada até aqui, o meu principal objetivo foi tentar entender como andar com Deus. Eu tive muita dificuldade para conseguir chegar nesse entendimento. Mas agora que eu consegui entender como que a gente anda com Deus, eu tenho mais facilidade de poder transmitir a você como é que você também pode andar com Deus. Meu propósito me atrai muito o texto de Enoque. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O que mais me impressiona
não é exatamente o fato de que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque nós também vamos ser tomados por Deus. Quando chegar ao arrebatamento, nós vamos subir. Então, a experiência de arrebatamento de Enoque não me impressiona tanto quanto porque nós também vamos experimentar a mesma experiência de arrebatamento de Enoque. Então, nisso nós estamos na mesma posição de Enoque. Assim como todo crente está na mesma posição de estar no altar de cobre, porque recebeu Jesus como Salvador, todo crente está na mesma posição de Enoque, porque está apto a ser arrebatado quando tocar a trombeta. Mas o que mais me impressiona com Enoque é que duas vezes é dito, ele andou com Deus, mas entre uma e outra é dito assim, ele teve filhos e filhas, e ele andou com Deus. O que significa isso? Significa que ter filhos e filhas, que trabalhar, que fazer qualquer coisa nesse mundo, não é impedimento para andarmos com Deus. Mas nós temos que aprender a andar com Deus. Nós temos que aprender como andar com Deus. E esse é o meu propósito. Procurar transmitir a você como é que nós andamos com Deus. Se você me acompanhar, eu estarei entrando, ainda não estou fazendo de modo muito regular, mas estarei fazendo com mais frequência. Eu entrei aqui sem avisar que eu estava abrindo uma live ao vivo, mas depois que terminar essa live, vou passar ela para o IGTV e quem não assistiu ao vivo poderá assistir essa live. Assim eu vou colocando esse conteúdo. E se você entende que isso está contribuindo para a sua fé, se inscreva no meu canal do Instagram, compartilhe esse vídeo para que mais gente possa conhecer esse trabalho. Eu dependo nisso totalmente de você. Eu não tenho como fazer aumentar a frequência das pessoas que cheguem nesse canal, senão contando com você, para que você, através de um boca a boca, chame outros para estar aqui junto comigo. Hoje amanhã, provavelmente, eu estarei voltando aqui em algum momento da noite ou do dia, não sei. Eu estarei voltando aqui para passarmos mais uma hora junto e comentarmos mais alguma coisa da palavra de Deus. Creio que meu horário está terminando, eu estou no último minuto, e uma das coisas que eu preciso aprender é como criar um documento para que eu possa capturar o e-mail e compartilhar em forma de e-book material como esse que eu preparei aqui, mostrando as fases do tabernáculo e aonde que nós podemos nos encontrar nessas estações do tabernáculo. Foi muito bom estar com você aqui esta noite. Eu peço a Deus que os abençoe ricamente, que nos abençoe ricamente, que o poder, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus possa vir sobre nós, em que, em nome de Jesus, o Filho amado de Deus, o nosso irmão amado, a quem nós amamos, possa fazer essa oração, chegar diante do Pai, e o Pai possa responder, nos dando graça, bondade e misericórdia em todos os dias de nossa vida. A live deve estar terminando, eu vou encerrar agora, que o Senhor assim seja louvado.